vamos falar acerca de identidade cristã, porque obra de libertação começa no caráter, obra de libertação começa na natureza, obra de libertação começa na essência, e é disso que nós falaremos nesta noite. Capítulo 3, versículo de número 4 ao 8 de primeira carta de João, diz assim: qualquer que pratica, diz aqui no versículo 3 para a gente consubstanciar-se no contexto, qualquer que nele tem essa esperança. Que esperança? É a do versículo 2, parte 2, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puros, quer dizer, não tem mistura. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, quer dizer, anular o poder do pecado na nossa vida. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu, quer dizer, não tem relação com ele. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo. As tuas obras falam quem você é, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. Amém? Tome sua assento louvando o nome do Senhor. Aleluia. Vamos falar um pouco de identidade ou caráter cristão. Amados, quando João aborda no capítulo 3 um assunto peculiar às nossas necessidades, após falar um pouco acerca das características que identificam quem já se posicionou como um anticristo ou como alguém que é contra as doutrinas centrais da nossa fé, João ele inicia uma nova seção da sua carta aos dispersos pela Ásia Menor, por causa da perseguição, aos judeus da dispersão, mesmo povo a quem foi endereçada as cartas de Tiago e de Pedro. Nós vemos que João ele começa a abordar um tema cuja palavra-chave é caráter cristão ou identidade cristã. E João ele começa a enfatizar alguns critérios que identifica alguém como um verdadeiro adorador de Deus, um verdadeiro cristão na sua essência. João ele começa a falar sobre as obras do diabo, porque para que eu possa me identificar com os cristãos, como um cristão autêntico, primeiro eu tenho que saber e conhecer que obras são essas que João me adverte, para que eu não as reproduza e assim não me venha desqualificar-me como um cristão autêntico ou um verdadeiro adorador na presença de Deus. João ele começa a falar sobre a essência, dizendo que nós temos uma esperança.
O que nos move na terra é essa esperança. É saber que Jesus, ele não ficou na sepultura. É saber que o corpo de Jesus, ele não viu, conforme o livro dos Salmos declara, que Jesus, ele não viu a corrupção. Não deixarás a minha alma na morte, e nem que o teu santo veja a corrupção. Era Deus usando o salmista Davi para profetizar sobre a ressurreição de Cristo, que o corpo de Cristo não seria consumido pela corrupção, mas que no tempo certo Jesus voltaria à vida, mas não com o mesmo corpo que morreu, mas com o corpo ressurreto, perfeito e glorificado. Isso quer dizer, um corpo não sujeito às leis a que se submete essa dimensão. Um corpo que não se detém a paredes, a barreiras ou a pontos geográficos. Nós percebemos que quando Jesus volta e se revela aos discípulos, Jesus não precisa de uma porta no cenáculo para se revelar e saudar os discípulos no momento em que eles estavam aflitos e temerosos por conta da perseguição dos judeus. Jesus simplesmente, ele se manifesta, ele aparece do nada no meio do cenáculo e saúda todos dizendo: paz seja convosco, recebei o Espírito Santo, e assopra sobre eles a presença do Espírito Santo. Nós vemos que Jesus não precisa de parede nem de porta. Ele simplesmente atravessa e aparece lá dentro. Um corpo que não se limita à matéria. E a Escritura diz que essa é a esperança que nós temos. Ainda não é manifesto que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, aí nós seremos semelhantes a ele, como diz a palavra. Porque assim como é, o veremos. João está falando da transformação que sofreremos no dia do arrebatamento. Mas aquele que nele tem essa esperança, a Escritura diz o quê? Que toma uma atitude. Que atitude é essa? Purifica-se a si mesmo da mesma forma como ele é puro. Isso quer dizer, sem mistura. João começa a tratar sobre caráter, porque ser cheio de Deus e ser um verdadeiro cristão não é uma questão de ordem mística, não é uma questão de ordem sobrenatural, é uma questão de transformação de caráter. E justamente as obras a que João se refere, chamando-as de obras do diabo, são as obras que o nosso adversário nos induz a praticar para que corrompamos aquilo que é puro, para que contaminemos aquilo que é perfeito. Nós vemos isso quando Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo de número 3, aproximadamente, versículo de número 15 em diante, Jesus ele começa a tratar também da mesma forma de caráter, falando: vós sois o sal da terra. Mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. É o que diz o versículo de número 14 do capítulo 3, do capítulo de número 5, do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Então nós vemos que caráter é uma coisa que vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Porque o sal é um condimento usado para ingestão. É algo que age por dentro e não por fora.
Porque caráter é tratado aqui dentro, não aqui fora. As obras do diabo, elas não começam aqui fora, elas começam aqui dentro. Aonde fica a sede de todo o controle da nossa vida, que é o coração. Então Jesus, ele começa falando: vós sois o sal. É interessante que ele não usa a seguinte expressão: vocês são como o sal. Vocês não parecem. Jesus não está falando de aparência. Jesus não está falando do que é superficial. Jesus não está falando daquilo que imita-se. Está falando de algo que é pertinente, que nasce, que corresponde à natureza. Não é algo que você vai adquirir, é algo que vai ser desenvolvido dentro de você. Não vai ser algo de fora para dentro, é de dentro para fora. Sabe o que eu acho interessante? Quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, estão falando de purificação. Ele fala de essência, do ser, não do ter. E analisando o sal como um condimento, o sal, ele é usado para quê? Para dar sabor. E para você, o que significa dar sabor? Quer ser um filho de Deus? Vai ser sal. Uma das propriedades do sal é dar sabor ao que não tem sabor. E o que para você é dar sabor? É despertar desejo. A obra de um filho de Deus é despertar no outro o desejo de ser como ele é. Quem não vê graça em Cristo é porque quem o representa não está sendo fidedigno ao que o chamou para lhe representar. Se você não consegue despertar em alguém o interesse por Deus, o problema não está no alguém, o problema está em nós. Porque João Batista, eu acho interessante essa observação. João Batista, a Escritura diz que ele fora prometido como o precursor, aquele que viria antes do Messias. E ele já seria conforme a promessa do anjo que se manifesta a Zacarias ao lado do altar do incenso, na hora da oferta do incenso, na turma de Zacarias, que era da turma de Abias, descendente direto do primeiro sumo sacerdote de Israel, chamado Arão, que é um tipo de Cristo, o sumo sacerdote do novo concerto, da nossa redenção. A Escritura diz que o anjo descreve como será esse precursor, que ele será grande perante o Altíssimo, conhecido como profeta do Senhor e cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. E ele nasceria num ventre humanamente estéril. Ou seja, uma impossibilidade. Mas nós sabemos que para o nosso Deus não existe impossível, porque faz possível todas as coisas. E João Batista, após o processo de preparação, quando começa a pregar no deserto da Judéia,
É interessante que eu não vejo João Batista fazendo autopropaganda do seu ministério. Eu não vejo João Batista, aleluia, promovendo a sua imagem, promovendo o seu discurso, promovendo o seu ministério. Eu vejo João Batista no meio do deserto, num lugar improvável, desconfortável, o último lugar que um pregador que deseja ser, aleluia, ouvido, se encontraria. Porque quem quisesse atenção iria lá para Jerusalém, que era a capital da adoração. João Batista não. Foi lá para o deserto da Judéia, à margem do rio Jordão, que era o pior rio que tinha, que era o rio mais barrento que Israel tinha. No meio de serpentes e escorpiões e um calor de matar, irmão. Mas está João Batista pregando, e a palavra de Deus diz que à medida que ele pregava, uma multidão, irmão, quando a escritura fala de multidão, não fala de 2, de 10, de 20 pessoas, mas de, aleluia, um número incontável de pessoas. Desciam de Jerusalém, Judéia, Samaria e circunvizinhança para ouvir a pregação de João Batista lá no deserto. É interessante que não é João Batista que vai na porta do povo para falar, mas é o povo que desce da sua residência, do seu lar, do seu lugar, para ouvir João Batista lá onde João Batista estava. Sabe o que é isso? Sal da terra. A pregação de João Batista estava despertando o desejo do povo de ser como aquele que estava para vir. Era o Messias. A função de João Batista era o quê? Batizar quem recebesse a palavra e prepará-los para o advento daquele que viria depois dele, que é o Messias, do qual ele não era digno de desatar as alparcas dos pés. Então nós vemos que quem é sal da terra não precisa forçar a barra. Quem é sal da terra, ele tem que despertar nos outros o interesse de ser semelhante àquele que ele está representando sobre a face dessa terra. Então, uma das características de alguém que tem o caráter de Cristo é ser sal da terra, é ter a capacidade de despertar o interesse, abrir o apetite do povo para se alimentar do que verdadeiramente produz vida. A Escritura diz no capítulo 6 de João, quando o povo está correndo atrás de Jesus de uma margem a outra, encontra ele do outro lado do rio Tiberíades, e Jesus, ao ser encontrado, o povo pergunta: já chegaste aqui, mestre? Estávamos te procurando. Jesus responde: vocês me procuram não pelos sinais que vocês viram, mas pela multiplicação dos pães, porque vocês comeram do pão e saciaram-se. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece, a qual Deus o Pai ungiu, aleluia, o seu enviado para vos dar. Isso quer dizer, Jesus está declarando: não me procurem para encher a barriga, porque vão me dar e passa, mas depois volta de novo. Mas se você trabalhar pelo que é eterno, você nunca terá carência de nada. Sal. Você vê que no versículo 66, esse mesmo povo que estava lá para encher a barriga de novo, vira as costas para Jesus, só fica 12. E Jesus volta para os 12 e pergunta: e vocês vão querer se retirar também? E Pedro toma a palavra e diz: para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sal da terra. Primeira característica: despertar nos outros o interesse por Deus. Quem é filho de Deus tem que despertar nos outros o interesse por Deus. Segunda característica do sal da terra:
O sal, você só vê quando ele não é utilizado. Mas depois que você usa, para onde é que vai? Some, né, irmão? Depois que você mistura na comida insossa, o condimento se mistura com aquela alimentação e realça. Ela não dá o sabor, ela realça. O sabor está lá, mas precisa de algo que realce. Você não perdeu o seu grau de importância. Você só precisa ser polido. Você só precisa ser trabalhado. Você só precisa ser lapidado. Você só precisa tirar algumas coisas que estão ofuscando o brilho da glória do teu Criador. A imagem de Deus está aí. Só precisa ser realçada. Qual é a função do sal? Realçar. Qual é a função do Filho de Deus? É desvalorizar? É desqualificar? É desmoralizar? Não. É mostrar para quem não faz parte do reino que tem um lugar preparado para ele, que ele tem potencial para ocupar esse lugar. É realçar. É mostrar para a pessoa que para o mundo pode ser inútil, mas para Deus vai ter muita utilidade. Que a pessoa não conhece o verdadeiro potencial, que só vai ser, aleluia, realçado com a presença do Criador. O Filho de Deus, ele desperta um interesse e ele realça o que está embotado. A imagem de Deus está aí, só está precisando de uma transformação. Isso quer dizer, todos têm capacidade. O que precisa ser feito é você descobrir que você tem capacidade. E essa capacidade não vai vir de você, vai vir do teu Criador. É só você colocar ele para dentro e ele vai te mostrar o que você deve fazer para chegar no nível que você precisa chegar. Realçar. O que é que o diabo faz? Ele desvaloriza. Ele fala, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, você não tem competência, você não tem capacidade, você não tem, aleluia, condições. Aí ele procura desestimular, fechar a visão da pessoa para matar na depressão. Mas quando a pessoa descobre o seu verdadeiro potencial, sabe o que acontece? O diabo não manipula mais. O diabo não manipula, porque o diabo trabalha com informação. Você quer realçar uma pessoa? Trabalhe com informação. Informe o que ela não sabe. Porque a Escritura diz, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí aquele povo do capítulo 8 de João, versículo 31 em diante, pergunta, mas Senhor, nós somos filhos de Abraão, e nunca servimos a ninguém. E ele falou, quem é aquele que é filho, ele permanece na casa. Quem é servo, não fica para sempre. Não fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, versículo 36, verdadeiramente sereis livres. Se o filho não estiver aí, você não chega. Jesus no capítulo de número 15 de João, ele fala sobre isso. Sem mim, nada podeis fazer. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, todo aquele que, aleluia, não estiver em mim, não pode frutificar. Você tem que realçar. O sabor está lá, só tem que dar um realce. É a função do sal. Primeira,
é despertar o interesse. Comida insossa ninguém quer. Quando vai para o hospital, então, meu Deus. Tem gente que leva até escondido já uma comida temperada. É perigoso, irmão. Porque o sal aumenta a pressão sanguínea. Por isso tem que ser insosso. Aleluia. Tem que despertar o interesse. Comida temperada é outra coisa. É difícil já não comer. É difícil não experimentar. Aí a pessoa vai lá e se alimenta. Não é uma coisa que se torna forçada. É uma coisa espontânea. Porque quando você desperta o interesse numa pessoa, é mais fácil de você conquistar do que você impor ou obrigar a comer uma coisa que não gosta de comer, que não quer comer. O sal não impõe, irmão. O sal, ele desperta. Tem muita gente que diz que é sal, mas está querendo obrigar os outros a servir a Deus, quando nem ele mesmo se dedica com tamanha intensidade para convencer alguém que ele precisa de Deus. Para você despertar o interesse, você tem que ser o primeiro interessado. Se nem você se interessa de ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de aprendizado com Deus, como é que você vai convencer alguém a ter uma vida semelhante a essa? O sal tem que praticar primeiro, para depois ele ensinar. Por isso que a Escritura diz: vós sois. Você não é parecido, você é essência. É uma coisa que está no teu sangue. É uma coisa que mesmo que você não queira, você vai fazer, porque está aqui correndo na veia. Tem jeito. Essência. O sal, ele desperta o interesse. O sal, ele realça. Outra característica: o sal, além de realçar o sabor e despertar o interesse daquele que deseja se alimentar, o sal também ele preserva. Antigamente não tinha geladeira. O que se fazia para conservar uma comida, preservando-a da corrupção? Envolvia no sal. A Escritura diz que nós somos defensores da fé e embaixadores de Cristo, separados para preservar o que Cristo nos entregou, que é a fé. Quem é filho de Deus não tem duas palavras: ou é ou não é. Jesus quem falou: seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência, é do maligno. Quem vive pecando é do maligno. Quem se abstém do pecado é de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque aquele que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. A corrupção não chega, sabe por quê? Porque você, atrás de mim, Satanás, não me pertenço, eu não pertenço mais a esse sistema. Glória a Deus. O sal, ele preserva. Ou você é, ou você não é. Se o sal não preservar, ele vai servir para quê? Para ser jogado fora. E segundo, ser pisado pelos homens. É aquele que se degenera. É aquele que se estraga, que não tem mais poder de preservação. Por quê? Porque deixou a corrupção entrar, porque aliviou na consagração, porque relaxou no aprendizado da palavra. Aí qualquer conversa entra e leva ele. Não. Quem é sal, ou é ou não é.
Você é crente dentro de casa, fora de casa, no trabalho, aonde você estiver. Você não é camaleão que se adequa ao ambiente que você toca. Você não absorve a cor daquele ambiente para se camuflar. Pelo contrário, você se revela. Diferente. Porque quem é filho de Deus, aonde tiver, ele é identificado. E não é só pelas vestes, não, irmão. É principalmente pela conduta. Tem que preservar. O que você falar, a Escritura diz que tem que falar segundo a sã doutrina. A doutrina santa. O que a palavra de Deus diz. Passou daqui, não é de Deus. Vai atrasar. Vai atrapalhar. E por fim, o sal. Ele desperta o interesse, realça o sabor, preserva os alimentos e provoca sede. Sede. O Filho de Deus tem que despertar nos outros sede, necessidade de Deus. Para você desfazer a obra do diabo, você tem que ter necessidade de Deus. Se você não tiver necessidade de Deus, as obras do diabo vão te corromper. Aí você me pergunta, você se baseia em quê para falar sobre isso? Epístola do apóstolo Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de... O que é sujeitar-se a Deus? É ter necessidade de Deus, irmão. Quem não tem necessidade de Deus não se sujeita. Você só se sujeita ao que você tem necessidade. Um alcoólatra se sujeita à bebida alcoólica por ter necessidade, por causa do vício. O vício gera essa necessidade. Você vê que não é da noite para o dia que um alcoólatra se liberta. Que vem de uma vida. Da mesma forma, alguém envolvido com narcóticos. Não é da noite para o dia que ele larga a droga. Ele passa por um processo. Porque ele teve necessidade. O vício gerou essa necessidade. O primeiro contato gerou essa necessidade. E de Deus? Será que a gente tem sentido necessidade de Deus para poder desfazer as obras do diabo e fugir daquilo que é mal? Aleluia. A Escritura diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Eu só me sujeito ao que eu tenho necessidade. Então una-se a Deus. Envolva-se com Deus, porque quem é filho de Deus não vive na prática do pecado, mas purifica-se a si mesmo. Como é que eu vou me purificar? Tendo um contato mais frequente com aquele que é puro, porque a Escritura diz: sendo como ele que é puro, e nele não há pecado. Eu não posso libertar ninguém sendo escravo. Para eu poder libertar, eu tenho que ser livre. Então eu tenho que ter a minha necessidade inteiramente voltada para Deus. É assim que João ele declara: quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive, está falando de vida, uma coisa diária, pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Como é que eu vou desfazer as obras do diabo? Sendo de Deus. Sendo de Deus. Despertando o interesse dos outros em Deus. Realçando a essência dos outros. Ensinando-os como colocar Deus para dentro de mim. Preservando a sã doutrina, vivendo segundo a palavra de Deus.
e despertando sede de Deus na vida dos outros. Quem tem sede é pior de quem tem fome, irmão. Você já percebeu isso? Uma fome você aguenta até certo ponto, mas uma sede é complicado. Você vê que quando Sansão derriba 1000 filisteus com uma queixada fresca de jumento, a palavra de Deus diz que ele teve sede e estava quase morrendo de sede. Porque, irmão, imagina você derribar 1000 homens armados, preparados, destros na guerra. Derrubar 1000 homens com uma queixada fresca de jumento não é para qualquer um, é só para quem está cheio do Espírito Santo, irmão. Também depois que ele terminou, irmão, mas deu uma sede no homem quando estava morrendo. E falou: Deus, tu me deu capacidade para matar 1000 homens, eu vou morrer de sede. A Escritura diz que de uma rocha começa a brotar água. E aquele lugar foi chamado Ramat-Leí. Ramat-Leí, a fonte do que clama. Quem tem sede de Deus, ele não se conforma com a situação, ele clama, ele busca, ele vai atrás do que ele necessita. Glória! Você não tem que fazer ninguém ficar dependente de você. Você tem que ensinar a pessoa a ser dependente de Deus. Ter sede de Deus, porque a hora que você falhar, ela não vai cair, porque a dependência dela está em Deus. Aleluia! Isso é ser sal na terra. O sal não aparece. Só aparece quando não é útil. Mas quando ele é usado, ele desaparece. Assim é um filho de Deus. Importa que ele cresça e que eu diminua. A glória é dele. Amém? Põe isso de volta. Não adianta eu querer desfazer a obra do diabo querendo aparecer. Não adianta eu querer desfazer a obra do diabo querendo fazer tudo igual ao que os outros fazem. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que me purificar. Porque quando eu me corrompo, eu perco qualidade. Mas quando eu me santifico, a minha qualidade ela é realçada, porque ela não vem de mim mesmo, mas daquele que habita pela fé no meu coração, que é Cristo Jesus, por meio do seu Espírito que atua corroboradamente no meu homem interior, isso quer dizer, no meu coração. Amém? Então deixa ele te dominar, para que você possa dominar e desfazer as obras do diabo. Deus, eu quero te agradecer nesta noite, porque a razão de estarmos aqui é porque tu és na nossa vida, e é porque a tua mão é poderosa. Por isso, Deus, nos ajuda a, como filhos de Deus, sal da terra, fazermos a tua obra e desfazermos todas as obras do diabo, para que aonde nós estivermos a tua presença esteja, e onde pisarmos os nossos pés, o teu pé pise e estremeça, Senhor, a dimensão do lugar, de forma que onde tiver alguma obra do inferno seja quebrada para a glória do teu nome. Portanto, Deus, eu te peço nesta noite que o que foi realizado aqui venha repercutir e dar bom resultado para a glória do teu nome. E assim, ó Deus, nós possamos testemunhar das tuas maravilhas, porque tu és Deus. Portanto, Senhor, eu te agradeço nesta noite, porque para sermos, ó Deus, fiéis, temos que ter o teu caráter, temos que ser cristãos autênticos.
Por isso nos ajuda a cada dia a nos abstermos do pecado, da iniquidade e das transgressões, para sermos, ó Deus, qualificados em Tua presença como verdadeiros adoradores e autênticos cristãos que Te adoram em espírito e em verdade. Assim, ó Deus, nós oramos nesta noite e Te agradecemos no poderoso e santo nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Agradecemos a Deus pelas obras que Ele realizou em nosso meio. E não esqueça que domingo pela manhã às 8h30 teremos o culto de Escola Bíblica Dominical, 9ª lição do terceiro trimestre de 2022. E às 19h30, culto de adoração. Terça-feira, culto de avivamento às 19h30 e culto de libertação, quinta-feira, às 19h30. Não esqueça, sábado agora, Profetiza Campos, lá na Praça São Salvador. Estaremos ali dando assistência, aleluia, aos obreiros que estão na frente desta obra, cooperando e declarando que Jesus de Campos é o Senhor. Amém? Deus abençoe o teu povo, leve em paz, em segurança, guarda, livra e protege de todo mal. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. A igreja de Deus diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Aplauda o Senhor, Deus abençoe e saia daqui de posse da tua vitória nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.